Beleza, gente? Então, nossa proposta para a nossa aula de hoje é realizar uma revisão dos conteúdos que serão cobrados na nossa avaliação da semana que vem, tá? Eu não sei se foi informado a vocês, mas na semana que vem nós vamos fazer a nossa avaliação mensal do terceiro bimestre. E essa avaliação ela vai ser fruto de uma prova de simulado, tá? Não será aquela prova habitual que vocês fazem, que o professor é quem produz, o professor é quem gera a avaliação para vocês. Vai ser uma prova como simulado, que vocês já estão acostumados a realizar quando vocês estão na escola. Todo final de bimestre, geralmente a avaliação de vocês é em forma de simulado. Então vocês já estão habituados a realizar. Então, para a gente, essa primeira semana, nós realizaremos a avaliação referente ao nosso simulado. Como o simulado do Dom Bosco, gente, ele geralmente não cobra só o conteúdo do bimestre, ele também acaba cobrando conteúdos que foram trabalhados em outros momentos da nossa prática aí do ensino médio. Por isso, gente, eu fiz a revisão do nosso simulado para que a gente pudesse passar por todos os conteúdos que foram vistos ao longo desse ano e assim a gente conseguir sintetizar o básico aí que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender para poder desenvolver bem a prova lá do simulado, tá, gente? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai falar sobre os conteúdos que serão cobrados no nosso simulado, fazendo uma revisão rápida, uma revisão geral sobre eles. O primeiro tema que a gente precisa trabalhar aqui, que a gente precisa desenvolver, é o tema de solubilidade, tá? Quando nós trabalhamos o tema de soluções, gente, a gente falou lá o seguinte: soluções nada mais são do que sistemas formados por duas substâncias, onde uma, chamada de soluto, está dispersa, está misturada à outra, chamada de solvente. Tá? O que a gente chama de solubilidade? Solubilidade nada mais é do que a propriedade que os solventes possuem de dissolver, ou seja, de disseminar uma outra substância dentro deles. Tá? A gente inclusive trabalhou durante as nossas aulas aí sobre soluções. Eu falei com vocês lá o conceito de solvatação, do porquê que, por exemplo, o açúcar ele se mistura com a água. Só para a gente relembrar rapidamente, gente, vamos fazer aqui um apanhado bem rapidinho. Suponha, por exemplo, que as bolinhas azuis que eu vou desenhar aqui sejam as moléculas de água. Então aqui a gente tem as moléculas de água. E aí eu vou misturar uma molécula de açúcar com essas moléculas de água dentro de um copo com água, tá? Quando eu coloco o açúcar, vou fazer o açúcar em vermelho aqui, as moléculas de água, elas vão envolver as moléculas de açúcar, ou seja, elas vão fazer com que as moléculas de açúcar elas sejam todas envolvidas pelas moléculas de água. Então as moléculas de água elas vão começar a se acumular ao redor da molécula de açúcar, fazendo com que essa molécula de açúcar ela fique aparentemente desaparecida, com que ela tenha sumido da nossa solução. Então lá no fundo fica a molécula de açúcar escondida por várias moléculas de água que se reúnem ao redor dela. Esse fenômeno ele é conhecido como solvatação e é o fenômeno responsável por causar a solubilidade de uma substância em outra. Tá? Toda vez que a gente fala de solubilidade, quando um material está sendo dissolvido em um solvente, é bem importante nós entendermos o conceito de coeficiente de solubilidade também. O que é esse coeficiente de solubilidade, gente? Coeficiente de solubilidade nada mais é do que a quantidade máxima de um determinado soluto que é capaz de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Então aqui, grifando as partes importantes aqui. Então é a quantidade máxima de um soluto, quantidade máxima de uma substância, que é capaz de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente.
Geralmente essa quantidade padrão de solvente ela é dada em ml, que pode ser 100 ml ou 1000 ml, né, 1 litro, ou em gramas, que podem ser 100 gramas ou 1000 gramas, que é 1 quilograma. Tá? Geralmente, como o solvente universal é a água, a gente usa como exemplo os dados da água sendo solvente. Por isso aqui 100 gramas ou 100 ml, porque a densidade da água é 1 grama para cada ml, então 100 ml de água tem 100 gramas. Se eu estivesse me referindo a outro solvente qualquer, aí não seria essa mesma proporção, 100 ml tendo 100 gramas de massa. Tá? Mas como quando a gente fala de solubilidade, geralmente utilizamos a água como solvente padrão, nós vamos sempre utilizar a quantidade padrão de água para determinar o coeficiente de solubilidade das substâncias como 100 ml de água. Para isso, eu quero que vocês observem esse gráfico que está sendo apresentado aqui no nosso slide, que representa o coeficiente de solubilidade de determinadas substâncias. Aqui, então, está o coeficiente de solubilidade. E no eixo aqui de baixo, no eixo das ordenadas, nós temos a temperatura em que esse coeficiente de solubilidade ele sofre alteração. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse risquinho vermelho aqui, ó, que representa o sal conhecido como CaCl2, que é o cloreto de cálcio. A 10 graus Celsius, se a gente seguir essa reta aqui, vamos descobrir que a quantidade de cloreto de sódio que é capaz de se dissolver em 100 gramas de água é de aproximadamente 63 ou 64 gramas desse sal que se dissolve em água. Já o NaNH3, que é o nitrato de sódio, já é diferente. Olha, a 10 graus Celsius, numa mesma temperatura, 80 gramas desse sal é capaz de se dissolver em 100 ml de água. Se eu pegar o sal de cozinha, cloreto de sódio, esse valor é bem menor. Então, a 10 graus Celsius, a quantidade de cloreto de sódio que se dissolve em água é aproximadamente ali 34, 35 gramas de sal. E cada sal representado aqui por essas linhas coloridas na nossa figura, cada sal apresenta um coeficiente de solubilidade diferente. Então, eu posso dizer assim, que a 10 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do cloreto de cálcio é de 63 gramas para cada 100 gramas de água. Se eu tivesse 1 litro de água, que é 10 vezes mais que essa quantidade, então a quantidade de sal que se dissolve em 1 litro também seria 10 vezes mais. Ao invés de ser 63, seria 630 gramas. Tá? Se eu tivesse 10 litros, seria 1000 vezes mais, então 6.300 gramas do sal que se dissolve em água. Isso é o conceito de coeficiente de solubilidade, a quantidade máxima de um sal que se dissolve em uma certa quantidade padrão de um solvente. Tá? Com relação à solubilidade, a solubilidade de um sal ela pode representar um processo endotérmico ou um processo exotérmico. O que isso significa? Vocês estão vendo esses sais aqui, ó, que à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do sal ela também aumenta, ela também cresce. Então aqui a gente tem esse exemplo, tem esse daqui, deixa eu mudar o apontador aqui para o apontador a laser. Mas olha aqui, ó, esse exemplo, ele aumenta com a temperatura, esse daqui também, esse também. Praticamente todos eles sofrem aumento da solubilidade conforme ocorre o aumento da temperatura. Mas a gente tem esse exemplo aqui, ó, do sulfato de césio, que na solubilidade do sulfato de césio, pelo contrário, ela diminui com o aumento da temperatura. O que isso significa? Todo sal que aumentar a sua solubilidade conforme a temperatura do sistema onde ele se apresenta também aumentar, eu digo que esse sal ele tem uma solubilidade que representa um processo endotérmico. Endo porque significa que quanto mais calor o sal receber, mais ele se tornará solúvel em água. Tá? Por isso ele representa uma solubilidade do tipo endotérmica. Agora o caso do sulfato de césio aqui. Esse sal, conforme a temperatura aumenta, a solubilidade dele, ao invés de aumentar também, ela diminui. Significa que esse sal, o processo de dissolução dele,
não é um processo endotérmico, o que significa que à medida que a temperatura aumenta, ele vai aumentar a sua solubilidade também. Esse sal representa um processo de dissolução chamado de exotérmico. Exotérmico porque, à medida que a temperatura do sistema aumenta, a solubilidade do sal diminui, significando que ele libera mais calor à medida que ele vai dissolvendo. Tá? Então, o processo de dissolução dele é um processo exotérmico porque ele diminui a sua solubilidade em água à medida que a temperatura do sistema onde ele se encontra aumenta. Tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui algumas atividadezinhas que envolvam essa questão de solubilidade, tá? Para a gente poder praticar ela. Diz assim: o gráfico a seguir apresenta as solubilidades dos sais A, B, C, D, E e F, em função da temperatura. Letra A. Indique o sal cuja solubilidade em água é menos afetada pelo aumento da temperatura. Gente, responde lá no chat para mim. Quais dos sais vão sofrer qual sal, na verdade, sofre menos influência da temperatura na sua solubilidade? O sal A, que é representado por essa linha aqui, o sal B, que é representado por essa linha aqui, o C, que é representado por esta daqui, o D, que é representado por esta tracejada, o E, que é representado por esta, ou o sal F, que é representado por essa. Qual dos 6 sais apresentados no gráfico é o que sofre menos influência da temperatura em sua solubilidade? Responde lá no chat para mim, gente. Ou liga o microfone e fala aí qual é a letra. Qual dos sais sofre menos influência da temperatura em sua solubilidade? É o sal A, o B, o C, o D, o E ou o F? O Leonardo respondeu ali que o sal A. Observa aqui comigo, olha, Leonardo. O sal a 0 graus Celsius, ele tem uma solubilidade de aproximadamente 72, 73 gramas de sal, é capaz de se dissolver em 100 gramas de água. À medida que a temperatura vai aumentando, perceba que a solubilidade ela também sofre aumento. Quando a gente chega lá próximo dos 48 graus Celsius, 49 graus Celsius, a solubilidade desse sal é de 110 gramas de sal para cada 100 ml de água. Então ele tem uma boa influência da temperatura na sua solubilidade. Então ele sofre bastante influência da temperatura em sua solubilidade. Não seria o sal A. Mais alguém aí? O F. A Vitória respondeu o F. Vamos lá analisar o F, Vitória. O F a 0 graus Celsius, ele dissolve aproximadamente 19 gramas do sal F em 100 ml de água. Se a gente comparar aqui, olha, a 40 graus Celsius, a quantidade de sal que vai se dissolver em água ali é próximo do 4 ou do 3 gramas de sal para cada 100 gramas de água. Então ele também sofre uma boa influência da variação da temperatura na sua solubilidade. Ele tem uma solubilidade exotérmica porque diminui a solubilidade à medida que a temperatura sobe? Sim, mas ele é influenciado pela temperatura também. Qual seria o sal que é menos influenciado pela variação da temperatura, então? Não é nem o A e nem o F. O sal D, muito bem, olha aqui o D. A 0 graus Celsius dissolve aproximadamente 35 gramas de sal em 100 ml de água. A 100 graus Celsius esse valor subiu lá para perto do 38, 39. Foi uma variação muito pequena. Então significa que esse sal não sofre tanta influência assim da temperatura no seu quesito de solubilidade, tá? Ele é o menos afetado pelo aumento da temperatura, certo? Vamos lá, pergunta B. Considere uma solução preparada com 33 gramas do sal B em 50 gramas de água a 40 graus Celsius. A mistura resultante apresentará corpo de fundo?
sim ou não. E justifique a sua resposta. Então, olha aqui, o sal B a 40 graus Celsius. Deixa eu mudar aqui para canetinha para eu poder riscar ali. Então, olha aqui, o sal B a 40 graus Celsius vai dar aqui, exatamente aqui, olha, a solubilidade dele é 40 graus Celsius. Se eu traçar uma linha imaginária aqui lá no eixo das ordenadas, aliás, no eixo das abscissas, vai dar aproximadamente aqui, ó. Então significa que a 40 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu sou capaz de dissolver aproximadamente 68 gramas de sal para cada 100 ml de água. Isso falando, usando os dados que o próprio gráfico me traz aqui. Então, a 40 graus Celsius, eu dissolvo aproximadamente 68 gramas de sal em 100 ml de água. Tá? A pergunta é, se eu me fizer uma solução lá, se eu preparar uma solução com 33 gramas do sal B em 50 gramas de água, vai haver formação de corpo de fundo? Sim ou não? Tem formação de corpo de fundo ou não? Ali na resposta, tem formação de corpo de fundo? Corpo de fundo, gente, é quando não dissolve o sal e aí o sal fica formando lá, fica lá no fundo do copinho, ele não se mistura com a água completamente. Se eu colocar 33 gramas desse sal, do sal B, misturados em 50 ml de água a 40 graus Celsius, tem formação de corpo de fundo? Sim ou não? Deixa eu apagar aqui o que eu fiz aqui no canto para a gente poder fazer a nossa resposta. Então vamos lá. A resposta é sim. Pois a 40 graus Celsius o sal B tem uma solubilidade de aproximadamente 58 gramas para cada 100 ml de água. Portanto, em 50 ml, que é a metade, dissolve só a metade da quantidade de sal. Se é 58 que dissolve, eu falei 68, escrevi 68 aqui, né, gente? Errei, é 58, né? Olha que está entre os 50 e os 60, não tem como ser 68, tem que ser aproximadamente 58. Então, se a quantidade de água é a metade, a quantidade de sal que mistura também é a metade. Então, se eu tinha 58, a metade do sal é 29. O restante dos 33 gramas, 29 gramas vai se dissolver com a água. Só que o resto não se mistura. E aí vai para o fundo do recipiente formando o que a gente chama de corpo de fundo. Então vai formar um corpo de fundo de massa aproximadamente 4 gramas. Então 29 gramas do sal se mistura com a água e 4 gramas vai ficar armazenados no fundo, tá? Do recipiente. Mais um exemplo, mais uma atividade dessa. O nitrato de sódio, NaNO2, é um conservante de alimentos processados a partir de carnes e peixes. Os dados de solubilidade desse sal em água são apresentados na tabelinha abaixo. Em um frigorífico, preparou-se uma solução saturada de nitrato de sódio, ou seja, uma solução que tem a quantidade limite, a quantidade máxima de sal que pode ser misturada nela, em um tanque contendo 0,5 metros cúbicos de água a 50 graus Celsius. Em seguida, a solução foi resfriada para 20 graus Celsius e mantida nessa temperatura. A massa de nitrato de sódio em quilogramas cristalizada, ou seja, que vai se depositar no fundo do tanque após o resfriamento da solução, é D. Pessoal, então como é que a gente vai resolver esse exercício aqui? Qual que é o nosso caminho para a gente chegar à resposta desse exercício? Primeiro, a gente tem o sal, as informações dele, a solubilidade do sal em duas diferentes temperaturas. Primeiro, a 20 graus Celsius
e o segundo a 50 graus Celsius. Lembrando que essa solubilidade é em 100 ml de água, ou seja, em 100 gramas de água. Então, a 20 graus Celsius, dissolve 84 gramas em 100 ml. A 50 graus Celsius, dissolve 104 gramas em 100 ml. Tá? Agora, eu preciso descobrir qual é a quantidade máxima de sal que se dissolve nesse volume de água aqui, ó, em 0,5 metro cúbico de água. Como que eu vou saber isso, gente? Ah, e tem que lembrar da temperatura aqui também, 50 graus Celsius. Meu primeiro passo, então, é determinar o quanto de sal vai se misturar nesse volume a 50 graus Celsius. Gente, aqui está em gramas de água ou ml, tá? É a mesma coisa. Cada grama corresponde a 1 ml, então grama ou ml vai dar na mesma. E aqui está em metro cúbico, são unidades de medidas diferentes. Tá? Eu preciso, antes de mais nada, fazer uma conversão de metro cúbico para ml. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Então, 1 metro cúbico vai ser equivalente, se eu pegar aqui, olha, 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Então, se eu multiplicar 1000 por 1000, eu vou ter a transformação de metro cúbico em ml. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 milhão de mililitros. Tá? Só que o volume dado aqui não é 1 metro cúbico, é meio metro cúbico, 0,5 metro cúbico. Então, 0,5 não é a metade de 1? Portanto, o volume vai ser a metade desse aqui, metade de 1 milhão. Então, dividimos 1 milhão por 2. O volume de sal ali, o volume de água que eu vou usar são 500 mil ml de água. Esse é o volume de água que vai ser usado para dissolver o sal. Então, eu preciso descobrir o quanto de sal dissolve a 50 graus Celsius em 500 mil ml. Então, a primeira coisa, deixa eu apagar essa quizumba que eu fiz aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar uma regra de 3, usando os dados que são apresentados para a gente ali na tabela. Então, olha ali. Segundo esses dados ali, diz o seguinte: 104 gramas de sal, que está aqui, dissolve em 100 gramas de água a 50 graus Celsius. Então, 104 dissolve em 100. X gramas de sal vai se dissolver em 500 mil ml, tá? Que foi o valor que eu calculei aqui junto com vocês. Fazendo a regra de 3, 500 mil vezes 104 divididos por 100, acho que em meio metro cúbico de água dissolve 520 mil gramas de sal, ou 520 quilogramas, tá? 520 quilogramas. Meu segundo passo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora calculando quanto de sal é capaz de se dissolver a 20 graus Celsius, porque a solubilidade dele a 20 graus Celsius é diferente. Então, agora 20 graus Celsius, em 100 gramas de água, dissolve 84 gramas de sal. Então, 84 gramas de sal dissolve em 100 ml de água. X gramas de sal vão dissolver em 500 mil mililitros. Vou encontrar a resposta de 420 mil gramas ou 420 quilogramas. Agora, para eu descobrir qual é a massa de NaNO2 que se cristaliza no fundo do recipiente, é só eu pegar o quanto eu dissolvi no início e o quanto consegue permanecer dissolvido depois que a temperatura foi diminuída. Então, vou diminuir esse valor por esse e encontro a resposta aqui da quantidade máxima de sal
que vai ficar armazenada no fundo do tanque depois que ele tiver sido resfriado, depois que ele tiver baixado a sua temperatura de 50 para 20 graus Celsius. Então a resposta aqui é a letra D. Tá? A resposta é a letra D. 100 quilogramas de sal. Segundo conceito que a gente precisa rever quando a gente fala sobre pressão de vapor, sobre a nossa revisão. Só um minutinho, gente. Pronto. Pessoal, segundo ponto que a gente precisa lembrar quando a gente fala sobre a nossa revisão é o conceito de pressão de vapor, tá? O que é a pressão de vapor, pessoal? Pressão de vapor nada mais é do que a pressão que um determinado vapor de qualquer material que seja exerce sobre o seu líquido, ou seja, sobre a substância da qual ele evaporou, né, sobre o seu líquido, quando ambos se encontram em equilíbrio termodinâmico. Tá? Vamos tentar traduzir em palavras mais fáceis o que seria essa pressão de vapor. Vou pegar minha canetinha e vou fazer um desenho. Imagina, por exemplo, uma garrafinha de água. Essa garrafinha de água, ela tampada, fechada, né, com uma tampa hermética que não permita a saída de nada de dentro dela, ela vai estar completamente tampada. E aqui dentro, um líquido qualquer. Pode ser a água, por exemplo. Tá? Quando a gente olha visualmente essa garrafa, a gente enxerga o líquido perfeitamente. A gente consegue perceber a existência do líquido aqui sem problema nenhum. Mas o que a gente não vê é que o líquido, ele evapora e forma vapor. Vou fazer o Vzinho aqui para representar o vapor. O vapor, ele fica na parte aqui onde não está o líquido. Tá? Vamos supor que isso daqui fosse água. Eu teria a água no estado físico líquido aqui embaixo, né? Vou colocar um L aqui, que é a água líquida. E aqui em cima a água na forma de vapor, que evaporou desse próprio líquido. A água, ela continua evaporando, ela vai evaporando, e aqui em cima vai enchendo de moléculas de água. Vai chegar uma hora que todo esse vapor presente nessa parte aqui, lembra que o recipiente está fechado e a água não consegue escapar. Todo o vapor presente nesse local aqui vai começar a gerar uma força sobre o líquido, uma pressão sobre o líquido. Essa pressão é o que eu chamo de pressão de vapor. Quando a pressão de vapor máxima for atingida, significa que esse sistema vai entrar em equilíbrio. Isso significa que para cada molécula de água que virar vapor, uma das moléculas que estão na forma de vapor vão se condensar e virar líquido. Aí entra isso, esse vai ser o equilíbrio do sistema. Para cada molécula líquida que evaporar e virar vapor, uma das moléculas que estão no estado físico de vapor se condensa e volta para o estado físico líquido. Tá? Quando atingir essa pressão máxima, onde o sistema entrará em equilíbrio, dizendo que cada molécula que evapora tem que obrigar uma molécula que está na forma de vapor a voltar ao seu estado físico líquido, eu vou chamar essa pressão máxima de pressão de vapor. Em termos mais práticos, a gente pode colocar em outras palavras, a pressão de vapor nada mais é do que a tendência que um líquido tem de evaporar. Como assim a tendência que um líquido tem de evaporar? Vamos analisar aqui o nosso gráfico? Observe junto comigo aqui. Eu tenho um gráfico mostrando a pressão de vapor de duas substâncias. A primeira do álcool e a segunda da água. As duas substâncias, além de apresentar aqui a pressão de vapor das duas substâncias,
eu tenho também a temperatura, a variação da pressão de vapor em relação à temperatura, porque tem que estar em equilíbrio termodinâmico, então ele sofre influência direta da temperatura. Tá? Olhando esse gráfico aqui, em uma mesma temperatura, qual das duas substâncias tem a menor pressão de vapor? Gente, vamos pegar aqui, por exemplo, a 20 graus Celsius. A essa temperatura de 20 graus Celsius. Opa, deixa eu voltar ali. A essa temperatura de 20 graus Celsius, gente. Olha aqui. A pressão de vapor da água. Vamos pegar aqui e fazer um risco aqui. E se eu traçar lá no eixo das abscissas, a pressão de vapor da água vai dar perto do 17 milímetros de mercúrio. Nessa mesma temperatura, a pressão de vapor do etanol dá lá em 44 milímetros de mercúrio. Então significa que em uma mesma temperatura, a pressão de vapor da água é menor do que a pressão de vapor do álcool. O que isso significa? Quanto maior for a pressão de vapor, mais difícil é do líquido evaporar. Aliás, mais fácil é do líquido evaporar. O líquido vai evaporar com maior facilidade. Deixa eu apagar essa setinha que eu fiz ali, que eu fiz ali errado. Então, quanto maior for a pressão de vapor de um líquido, maior a sua tendência a sofrer evaporação. Tá? Maior a tendência de sofrer evaporação. Quanto menor for a pressão de vapor de um líquido, menor é a tendência dele sofrer também o processo da evaporação. Significa que se eu pegar lá a 20 graus Celsius, o álcool vai evaporar muito mais rápido do que a água, porque esses dois líquidos têm diferentes pressões de vapor. Tá? Vamos lá, fazendo alguns exercícios aqui com relação à pressão de vapor para a gente praticar. Ali diz assim: o gráfico a seguir é referente à pressão de vapor de dois líquidos, A e B, em função da temperatura. Considere as afirmações. O líquido B é mais volátil do que o líquido A? O líquido B, que é esse daqui, representado por essa curva da pressão de vapor, ele é mais volátil, significa que ele é capaz de evaporar mais facilmente do que o líquido A? Vocês concordam com essa afirmação número 1? Sim ou não? A afirmação número 1 ali que diz que o líquido B evapora mais fácil que o líquido A está correta ou não? Sim ou não, gente? Como que a gente vai avaliar isso daqui? Vamos olhar aqui, ó. Vamos imaginar nessa temperatura aqui, ó. Nessa temperatura que eu fiz a linha vermelha. A pressão de vapor do líquido B é essa. E a pressão de vapor do líquido A é essa. O líquido A tem uma pressão de vapor maior. Significa que ele evapora mais facilmente. Já o líquido B tem uma menor pressão de vapor. Significa que ele evapora com maior dificuldade. Tá? Então, fala aqui que o líquido B é mais volátil que o líquido A. Se eu considerar numa mesma temperatura, o A evapora muito mais fácil do que o B. Então, está errado. O líquido A é mais volátil do que o líquido B. Essa seria a afirmação correta. A segunda: a temperatura de ebulição do B a uma dada pressão será maior do que a do A? Isso é natural a gente pensar, gente. Temperatura de ebulição é a temperatura que um líquido deve chegar para que ele comece a ferver, para que as suas moléculas do estado físico líquido comecem a passar rapidamente para o estado físico gasoso. Se eu sei que o líquido A é mais volátil do que o B, quer dizer que ele evapora mais facilmente, significa que ele vai começar a ferver, que ele vai entrar em ebulição a uma temperatura bem mais baixa do que a do líquido B. Tá? Então a afirmação dizendo aqui, a temperatura de ebulição de B
a uma dada pressão será maior do que a do A. Essa afirmação está correta. Como a pressão de vapor do líquido B ela é menor do que a pressão de vapor do líquido A, a sua temperatura de ebulição se torna maior do que a do outro. Tá? Por fim, 3. Um recipiente contendo somente o líquido A em equilíbrio com seu vapor terá mais moléculas na fase de vapor que o mesmo recipiente contendo o líquido B em equilíbrio com seu vapor na mesma temperatura. Então significa que se eu tiver 2 recipientes, 2 garrafas, onde na primeira eu tenho o líquido A, na segunda o líquido B, as duas estão à mesma temperatura, significa que a quantidade de moléculas do líquido A na forma de vapor aqui fora é maior do que a quantidade de moléculas do líquido B que está aqui fora. Vamos pensar assim, gente. Se a pressão de vapor do A é maior, pressão está diretamente relacionada à quantidade de moléculas gasosas. Se eu tenho mais moléculas gasosas, a pressão é maior. Então, naturalmente, se a pressão de vapor desse líquido é maior, significa que eu terei sim mais moléculas gasosas aqui do que aqui, que é onde a pressão de vapor é menor. Então, a número 3 também está correta. Portanto, chegando à nossa resposta, é a letra D. 2 e 3. Esse conteúdo aqui, pessoal, de entalpia, tá? Foi um conteúdo assim que na turma de vocês ele aconteceu um problema gigantesco, tá, gente? Por quê? Porque o conteúdo onde a gente trabalha esse tema de entalpia era o referente à apostila número 1 do segundo ano, ou seja, a apostila do primeiro bimestre de vocês. Só que o que aconteceu, gente? Houve um pequeno erro aí na escola, no início do ano, onde vocês receberam a apostila, um material que era dado para os alunos do sistema de 2 anos e meio, do ensino médio, que era trabalhado em 2 anos e meio. Por isso, a apostila do primeiro bimestre de vocês foi igual à apostila do 4º bimestre do primeiro ano. E a apostila que deveria ser a correta, que era a apostila do ensino médio de 2 anos, que é a que vocês deveriam receber, e que tem esse conteúdo de entalpia, vocês acabaram não pegando ela. Porque daí depois, quando foi ajustado o material de novo, vocês já pegaram a apostila direto do segundo bimestre. Então, por isso, essa parte de entalpia, vocês podem ter um pouco de dificuldade. Tá? Mas vamos tentar aqui resolver de um modo simples, sem colocar muitos dos termos que eu precisaria trabalhar com vocês, para deixar isso claro. Tá? O que é a entalpia? Gente, toda reação química, quando ela acontece, toda transformação, seja ela uma transformação física ou uma transformação química, quando ela acontece, ela envolve participação de energia. Por exemplo, lá, para a água, que está no estado físico gasoso, para ela poder retornar para o estado físico líquido, para ela voltar a ser água mesmo, ela precisa ser resfriada. Durante esse resfriamento, as moléculas de água perdem calor, perdem energia na forma de calor, e aí então as moléculas conseguem voltar para o estado físico líquido. A entalpia nada mais é do que a medida da transferência de energia que ocorre durante uma transformação. Tá? Só que a gente nunca consegue determinar a entalpia de uma única substância. A gente consegue determinar o que a gente chama de variação da entalpia de uma reação, ou seja, é a quantidade de energia que mudou naquele sistema durante aquela transformação, seja ela química ou seja ela física. Tá? Então, quando a gente fala em entalpia, a gente sempre vai determinar a variação da entalpia, ou seja, a mudança na quantidade de energia de um sistema quando ele passa por uma transformação. Tá?
E mais especificamente entalpia de ligação nada mais é do que a quantidade de energia que é absorvida quando ocorre a quebra de 1 mol de ligações químicas de uma determinada substância no estado físico gasoso entre 2 átomos diferentes. Tá? Na prática, como que a gente consegue colocar essa ideia de entalpia de ligação em termos práticos? Vamos pegar aqui esse exemplo, gente, dizendo assim: a seguir, uma tabela mostra os valores das energias de ligação em kJ por mol de determinados átomos. Então, a ligação entre hidrogênio e iodo consome 298,4 kJ para ser rompidas. Entre cloro e cloro consome 242 kJ. Entre hidrogênio e cloro consome 430,9 kJ. E entre 2 átomos de iodo consome 150,9 kJ para serem quebrados. Daí diz assim: a partir dos dados acima, calcule a variação da entalpia. Lembra que eu falei que a gente nunca determina a entalpia de uma substância, mas sim a variação da entalpia de um sistema, ou seja, o quanto de energia que se alterou naquele sistema, para essa reação química aqui. 2HI mais Cl2, formando 2HCl mais I2. Essa é a reação química. Tá? Como que eu vou fazer a partir dos dados das entalpias de ligação? Como que eu vou determinar a variação da entalpia para essa reação química aqui? Primeiro, eu tenho aqui primeiro reagente, que é o ácido iodídrico, HI. O ácido iodídrico é formado por uma ligação entre o átomo de hidrogênio e um átomo de iodo. A ligação é essa aqui, entre hidrogênio e iodo. O Cl2, que é o gás cloro, ele é uma molécula formada pela ligação simples entre 2 átomos de cloro. O HCl, que é o primeiro produto aqui, ele é uma substância formada por uma ligação simples entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. E o I2 aqui, que é o gás iodo, ele é formado por uma ligação simples também entre 2 átomos de iodo. Como que eu vou fazer para determinar a variação da entalpia da minha reação? Eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Entalpia total dos reagentes mais entalpia total dos produtos, eu vou encontrar a variação de entalpia para a minha equação química. Como que eu determino a entalpia total dos meus reagentes? Agora acompanhe aqui junto comigo nesta parte aqui do nosso slide. Então a entalpia aqui, ó, a energia de ligação, digamos assim, entre um átomo de hidrogênio e átomo de iodo é essa daqui, ó, 298,4. Então, uma molécula de ácido iodídrico, para ela ser quebrada, precisa dessa quantidade de energia aqui, 298,4 kJ. Só que a minha reação química fala que são 2 moléculas de ácido iodídrico. Então, esse valor da entalpia vai ser multiplicado por 2, porque lembra-se que aqui em cima diz energia absorvida na quebra de 1 mol de ligação. Esse valor é a quantidade para quebrar 1 mol de ligação entre HI. Mas aqui são 2. Então, por isso, 2 vezes 298. No Cl2, é uma ligação entre cloro e cloro. O valor da entalpia para essa ligação é esse daqui, 242. Como só existe uma molécula de Cl2, então vou usar só esse valor sem multiplicar ele por nada. Nos produtos, a ligação entre hidrogênio e cloro, para ela ser formada, consome 430,9 kJ de energia. Como são 2 moléculas de ácido clorídrico, então vou multiplicar esse valor, que é a entalpia de ligação entre H e Cl, vezes o 2, que é a quantidade de moléculas de ácido clorídrico que serão formadas. Por fim, o iodo é formado pela ligação entre 2 átomos de iodo, e o valor para se quebrar essa ligação
é de 150,9 kJ para cada mol de ligação. Então eu vou separar a minha reação química em duas metades, reagentes e produtos. Vou determinar a quantidade de energia necessária para quebrar as ligações químicas de todas as moléculas dos meus reagentes. Multipliquei esse 2 pelo 298,4, depois somei com 242, dá 838,8. Vou fazer a mesma coisa nos produtos. Vou multiplicar o 2 por 430,90, somar com 150,9, vou chegar neste valor aqui, que é o total de energia que precisa ser armazenada, né, quando as ligações químicas elas vão ser formadas. Tá? Só precisamos lembrar aqui no seguinte: nos reagentes ocorre quebra de ligação. Então está quebrando essa ligação e está quebrando essa ligação. Portanto, o valor da entalpia é sempre um valor positivo. Se está quebrando ligação química, significa que a energia ela está sendo liberada. E se ela está sendo liberada, esse valor é sempre um valor positivo. Nos produtos, por sua vez, as ligações elas não estão sendo quebradas, mas sim elas estão sendo formadas. Então, como elas estão sendo formadas, para elas serem formadas, elas consomem energia. Se elas consomem energia para serem formadas, então o valor da variação da entalpia de ligação nos produtos é sempre um valor negativo e não positivo. Tá? Agora, como que eu vou calcular a variação da entalpia do meu sistema? Vou pegar a quantidade de energia que foi usada para romper as ligações nos reagentes, que é 838,8, e vou somar com a quantidade de energia necessária para formar as ligações nos produtos, que é 1012,7. Então, 838,8 mais menos 1012,17. Mais com menos fica menos. 838,8 menos 1012,17 significa que para que essa reação química aconteça, quando ela acontece, a reação que está acontecendo aqui de transformação de HI mais Cl2 em HCl mais I2, ela vai liberar uma quantidade de energia de menos 173,37 kJ. Portanto, se trata de uma reação exotérmica, onde a quantidade de energia liberada é maior do que a quantidade de energia absorvida nessa equação. Tá? Vamos fazer um exercício aqui para praticarmos novamente. Mais uma vez, uma prática utilizando o exercício. Diz assim: dadas as energias de ligação em quilocalorias por mol. Então, aqui é a energia de ligação entre essas substâncias. Calcule a energia envolvida na seguinte reação, que é esta reação que está aqui embaixo. Então, vamos lá, gente. Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? A primeira substância, que é essa daqui, se eu escrever a fórmula dela, se eu escrever a fórmula estrutural dela, ela é representada assim: um C ligado com uma dupla ligação com outro C, que é com outro carbono, e em cada um desses carbonos tem 2 hidrogênios, por isso que está H2 do lado de cada carbono. Então, 2 hidrogênios fazendo uma ligação simples com esses carbonos. Tá? O Cl2 ele é representado pela ligação entre um Cl e outro Cl. Certinho? Agora, lá nos produtos, essa substância aqui. Gente, a forma como está aqui, às vezes pode confundir vocês. Você achar que é o Cl que está ligado com o C aqui, mas não. É um carbono ligado com outro carbono, um carbono ligado no outro por uma ligação simples, por isso só um risquinho aqui no meio deles. E aí, aqui tem um Cl, aqui tem um H e aqui tem outro H. Por isso, CH2Cl. 2 Hs e um Cl ligado ao carbono. Do outro lado, mesma coisa.
um Cl, um H e outro H. Então é isso daqui que a gente tem na nossa equação química, para a gente calcular a variação da entalpia para essa reação química, ou seja, a quantidade de energia que é envolvida nesse processo de transformação aqui. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, deixa eu apagar esse negócio que eu fiz aqui, para a gente poder acompanhar o passo a passo ali e não ficar na frente do nosso passo a passo o que eu estou representando para vocês aí. Então vamos lá, gente, olha aqui. A partir dos desenhos que eu havia feito aqui, a gente consegue determinar que nos reagentes tem uma ligação dupla entre carbonos e a energia é de 147 kcal. Temos 4 ligações entre carbonos e hidrogênios e a energia envolvida para formar essas ligações, aliás, para quebrar essas ligações, é de, aqui, estão vendo aqui, carbono e hidrogênio, 99 kcal. Temos uma ligação entre cloro e cloro. E a quantidade de energia para quebrar essas ligações, 58 kcal. Nos produtos, por sua vez, nós temos 2 ligações químicas entre carbono e cloro. Ou seja, essa quantidade de energia vai ser usada 2 vezes para formar as 2 ligações entre carbono e cloro. Temos 4 ligações entre carbono e hidrogênio. Então, essa quantidade de energia vai ser usada 4 vezes para formar essas ligações. E temos uma ligação entre carbono e carbono, ligação simples agora, que usa 83 kcal para formar essas ligações. Certo? Agora, somando todos esses valores, nos reagentes eu tenho um total de energia liberada quando essas ligações são quebradas de 601 kcal. E nos produtos eu tenho um total de 637 kcal de energia que precisa ser consumida para formar as ligações químicas. Para eu determinar a energia envolvida na reação, vou usar a mesma fórmula, entalpia dos reagentes mais entalpia dos produtos. Lembrando que a entalpia dos produtos é sempre um valor negativo, porque a energia ela é consumida para formar as ligações químicas. Então, 601 mais menos 637. Mais com menos fica menos. Então, 601 menos 637. Determino que a variação da entalpia para essa minha reação é de menos 36 kcal por mol. Ou seja, por cada mol de substância química que participa da nossa reação química. Tá? Próximo conceito importante é o conceito de entalpia de combustão. Entalpia de combustão, gente, é o mesmo exemplo do anterior. A diferença é que agora a gente vai falar da quantidade de energia que é liberada durante a queima, durante a combustão de 1 mol de determinada substância. Então aqui, por exemplo, o gás metano, quando ele é queimado, 1 mol de gás metano libera 888 kJ de energia. Ou quando a gente queima 1 mol de gás butano, que é um dos componentes do gás de cozinha, libera-se menos 2.878 kJ de energia. Ou quando a gente queima o etanol, que é o álcool habitual, a queima do álcool libera, de 1 mol de álcool, né, libera uma quantidade de energia de menos 1.366,1 kJ. Então, a entalpia de combustão nada mais é do que a quantidade de energia liberada durante a queima ou a combustão de 1 mol de determinada substância. Vamos fazer um exercício para a gente conseguir praticar esses conceitos aí. O exercício ali diz assim: os hidrocarbonetos são largamente utilizados como combustíveis devido ao seu alto poder calorífico. Dentre eles, destacam-se o metano e o butano, os quais apresentam calores de combustão iguais a 208 e 689 kcal por mol, respectivamente. Então, o que é ali que aquele começo diz ali? Significa que, se eu queimar 1 mol de metano, eu vou gerar uma quantidade de energia de 208 kcal. Ao mesmo passo,
Se eu queimar 1 mol de butano, a quantidade de energia na forma de calor que a gente consegue gerar é de 689 quilocalorias. Tá? Dá pra gente ver ali só por essas informações que o butano é um combustível bem melhor do que o metano, porque a quantidade de energia que ele produz na queima de 1 mol dele é maior do que a do metano. Óbvio que a gente tem que fazer as proporções entre as massas dos dois, mas vai dar um valor maior mesmo assim. Tá? Continuando, diz ali assim, a energia produzida em quilocalorias por mol pela combustão completa de 1000 gramas de uma mistura de metano e butano na proporção em massa de 2 partes do primeiro para 3 partes do segundo será aproximadamente D. Então agora eu vou misturar essas duas substâncias. Vou pegar um recipiente, vou misturar metano e butano numa proporção 2 partes do primeiro para 3 partes do segundo, ou seja, considerando um total de 5, 2 é do primeiro e 3 é do segundo. Então eu tenho um recipiente com 1000 gramas dessa mistura, 2 partes dela é de metano e 3 partes dela é de butano. Significa que se eu pegar 1000 e dividir em 5 partes, dá 200 cada um. Se 2 partes são de metano, então 400 gramas é metano. 3 partes é butano, então 600 gramas é de butano. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou calcular o quanto de energia é liberado quando eu queimo 400 gramas de metano. Olha ali. Se eu calcular a massa de 1 mol de metano, C4H10, CH4, e a massa aqui de 1 mol de C4H10, que é o butano, eu preciso fazer o cálculo das massas dele. Como que é feito o cálculo da massa dessas substâncias? Por exemplo, o metano, que é representado pela fórmula CH4. Para a gente calcular a massa dele, nós vamos usar a tabela periódica. Lá na tabela periódica você vai achar a massa de um carbono, que é de 12, a massa de um carbono. Como no metano só tem um carbono, então a gente vai multiplicar o 12 por 1. Vai fazer a mesma coisa para o hidrogênio. A massa do hidrogênio lá na tabela periódica é 1. Multiplicando pela quantidade de hidrogênios aqui, que é 4, vamos chegar a um resultado aqui, que 12 vezes 1 é 12, 1 vezes 4 é 4, somando os dois, tem um total de 16. Tá? Então, 16 gramas é a massa de 1 mol de butano. Se eu queimar 16 gramas de butano, então, a quantidade de energia liberada é essa. Essa informação já foi medida aqui, olha. 1 mol de substância queimada produz essa quantidade de energia. Eu sei que 1 mol é 16 gramas, então se eu queimar 16 gramas de butano, libera 208 quilocalorias. Lembra que eu falei para vocês que são 2 partes de metano? 2 partes de 100? Então seria 400. 400 gramas de metano vão liberar X de energia. Regra de 3 simples aqui. 208 vezes 400 igual a 16 vezes X. Passo 16 dividindo. E encontro que o resultado é de 5.200 quilocalorias liberadas na queima só do metano. Segundo passo agora, eu vou fazer a mesma coisa para o butano. Mesma coisa que eu fiz para o metano, eu vou fazer agora para o butano. O butano, ele é representado pela fórmula C4H10. Determinando a massa do butano agora. Então, o carbono, a massa de um carbono é 12. Como eu tenho 4 carbonos, então vou multiplicar aqui por 4. A massa do hidrogênio é 1. Como eu tenho 10 hidrogênios, vou multiplicar por 10. 12 vezes 4 dá 48. 1 vezes 10 dá 10. Somando as duas massas, a gente tem que dar aqui 50 gramas para cada mol de butano. Essa é a massa molar do butano, 50 gramas por mol. Opa, 50? 58, né? Tô fazendo conta errada aqui, 58. Tá?
58 gramas por mol. Vamos mudar aqui, vou deixar eu apagar para ficar visível para vocês. Então, 58 gramas de butano é capaz de produzir essa quantidade de energia que está aqui, já foi dado lá no início do exercício, e fala que da minha mistura de 1000 gramas, 3 partes é butano. Então, 3 partes corresponde a 600 gramas. Isso corresponde a uma quantidade Y de energia liberada. Fazendo a regra de 3 ali, vamos determinar que durante a queima ali do caso do butano, libera-se 7.127 kcal. Agora, como que eu vou descobrir a quantidade total de energia liberada por esse sistema? Fácil, soma as duas. Somando 5.200 mais 7.127, então a quantidade total de energia liberada durante a queima daquela mistura ali de 2 quintos de metano para 3 quintos de butano num recipiente que contenha 1000 gramas é de 12.327 kcal. Finalizando nossa aula de hoje, última parte que a gente precisa saber quando a gente fala do nosso simulado é o conteúdo de concentração de soluções. Gente, esse conteúdo a gente já trabalhou, já viu, já reviu, já fez prova sobre ele, enfim, a gente já está, digamos assim, saturado dele. Diferente do anterior ali, que era sobre entalpia, que é um conteúdo que vocês ainda não viram. Tá? Então vamos lá. Concentração, quando a gente fala em concentração, eu estou me referindo à proporção entre soluto e uma determinada quantidade de solvente. Existem 4 formas de a gente representar a concentração, que é a concentração comum, que é uma relação direta entre massa do soluto e volume de uma solução. Para a gente representar a concentração comum, a gente usa assim: concentração é igual a M1, que é a massa do soluto, divididos por V, que é o volume da solução. E a unidade sempre vai ser dada em gramas por litro, quando a gente fala em concentração comum. A segunda forma é o título em massa. O título em massa, ele nada mais é do que a massa de um determinado soluto, uma proporção, uma relação entre a massa de soluto em uma solução e a massa total dessa solução. Ou seja, para eu determinar o título, eu vou somar a massa do soluto, vou dividir a massa do soluto pela massa da solução. Ou então, massa do soluto dividido por massa do soluto mais massa da solução. Massa do solvente, desculpe. Geralmente o título ele é expresso em porcentagem, tá? Já que a gente está falando de uma proporção. Então, para a gente representar em porcentagem, o resultado que a gente achar dessas duas divisões aqui, seja que a gente fazer na primeira ou a segunda, multiplica ele por 100, vamos ter o valor em porcentagem desse título, em massa, tá? Segundo conceito é o título em volume. Título em volume é o mesmo exemplo que a gente falou. A diferença é que agora, ao invés de comparar a massa do soluto com a massa da solução, eu vou fazer a proporção entre volume de soluto e volume de solução também. Tá? Novamente, também pode ser expresso em porcentagem. A partir do momento que eu faço essa divisão, multiplico o resultado que eu obtive por 100, tenho o valor expressado em porcentagem. Finalizando, a última forma de representar a concentração de uma solução é a concentração em quantidade de matéria, gente. Ou também, como a gente costuma chamar, de concentração molar. A concentração molar de uma solução, tá? Então, a concentração molar da solução ou a concentração em quantidade de matéria, eu vou relacionar aqui a quantidade de matéria de um determinado soluto com um volume de uma solução. Perceba que agora não é mais massa do soluto, é a quantidade de matéria. Ou, num termo que a gente está mais habituado a ouvir, é a quantidade de mol de soluto que nós temos naquela solução. Para eu encontrar a quantidade de matéria ou o número de mols de soluto de uma solução, a gente aplica essa equaçãozinha aqui, ó. Só essa parte que está circulada em vermelho. M1, que é a massa do soluto,
divididos pelo M maiúsculo 1, que é a massa molar do soluto, tá? Massa molar. E se a gente quer a concentração molar, aplicamos aí, no caso, a equação inteira que está aqui ao lado. Então, massa do soluto divididos por massa molar do soluto vezes volume da solução, eu tenho a determinação da concentração molar dessa minha solução. Tá? Para a gente terminar, nosso último exemplo, nosso último exercício. Esse exercício a gente já fez em outras aulas, tá, gente? Na nossa aula de concentração a gente fez ele juntos também. Peguei ele novamente porque eu acho que para treino ele serve para explicar nossas aulas aí, tá? Diz assim: calcule a concentração de uma solução de ácido sulfúrico. Então, olha aqui, ó. Primeira informação. Eu tenho que calcular a concentração. Concentração, a gente tem dois tipos de concentração, gente. A primeira delas é a concentração comum, que nós vamos usar uma massa de soluto e dividir pelo volume de uma solução. Tá? E o segundo tipo de concentração é a concentração molar, onde, para a gente determinar a concentração molar, nós precisamos da massa de soluto divididos pela massa molar do soluto vezes o volume da solução, sempre em litros. Nunca posso esquecer disso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é descobrir... Opa, tirei meu fone, só um minutinho. Descobrir qual é a concentração que ele está pedindo. Se é a concentração comum ou a concentração molar. Vamos continuar lendo que a gente já descobre. Então, calcule a concentração de uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, preparada a partir de 4,9 gramas desse ácido e com volume igual a 500 ml. Considere as massas molares em gramas por mol. Tá? Então, se ele está me dando massa molar aqui, gente, em grama por mol, essa unidade aqui já me diz tudo que eu queria saber, que eu quero, então, calcular essa concentração aqui, a concentração molar, e não a concentração comum que está aqui. Tá? Como que a gente vai calcular a concentração molar para esse exercício, então? O primeiro passo é eu extrair dados do exercício. Eu preciso de 4 informações. Massa, aqui concentração molar, massa do soluto, massa molar do soluto, volume da solução em litros. Extraindo esses dados dali, vamos pegar esses dados. Concentração molar é a pergunta, o que ele está falando aqui, ó, calcule a concentração molar. Então, não sei. Massa do soluto é o quanto de ácido foi colocado em solução, que é 4,9 gramas. Massa molar do ácido. A massa molar do ácido eu não tenho. Não está falando aqui a massa molar do ácido. Mas eu posso determinar ela. A fórmula do ácido é essa daqui. H2SO4. H2SO4. Como que eu determino a massa molar dele? Tá vendo aqui hidrogênio? A massa é 1. Quantos hidrogênios tem no meu ácido? 2. Então, vou multiplicar 1 por 2. Enxofre, a massa é 32. Quantos enxofres tem no meu ácido? Um só. Então, multiplico 32 por 1. Oxigênio, a massa é 16. Está aqui em cima dizendo. Multiplico 16 pela quantidade de oxigênios do meu ácido, que é 4. Agora eu vou somar tudo. Aqui dá 2, aqui dá 32, aqui dá 64. Somando todos esses valores, 2 mais 32 mais 64 dá 98. Então, o valor da massa molar do meu ácido, que eu encontrei aqui a partir dos dados que são apresentados aqui no exercício,
é de 98 gramas. Última informação, volume. Volume da solução está dizendo aqui, ó, 500 ml. Lembra que eu não posso usar em ml, tem que ser em litros. 500 ml transformados em litros é 0,5 litros. Agora, com esses dados, é só eu substituir esses valores nesta fórmula aqui e chegar a um resultado, tá, gente? Vamos lá, deixa eu apagar aqui e agora colocar o mais bonitinho para ficar mais organizado o nosso exercício, não ficar essa quizumba parecendo uma criança de 2 anos que está escrevendo aqui no slide para vocês. Então deixa eu apagar tudo aqui, isso, apaguei, tudo bem apagadinho, bem bonitinho. Agora vamos lá. Então ali, a massa molar do H2SO4, como eu já tinha feito aqui no cantinho vermelho, só mais sistematizadinho, mais bonitinho aqui no canto. Agora a nossa fórmula é essa. Valor de M é o que eu estou procurando. M1, 4,9. M1, esse de baixo, o M maiúsculo aqui, que é a massa molar. A gente calculou aqui que dá 98. Volume da solução, 500 ml ou 0,5. Então, 4,9 divididos por 98 vezes 0,5 vai dar igual a 0,1 mol por litro. Está aqui o cálculo da nossa concentração molar. Tá?